Boa noite, pessoal. Hoje daremos início aí à nossa segunda aula ao vivo da unidade curricular 11 de técnicas de controle. Lembrando sobre algumas atividades de entrega que nós teremos para essa semana, nós temos aí a entrega da atividade 3 até a próxima sexta-feira, dia 23/8. Essa atividade recebe uma pontuação relativamente grande, né? Eu acho que são cerca de 30 pontos, certo? Então, não deixe de fazer essa atividade. É uma atividade com questões fechadas que envolve aí a parte de técnicas de controle, beleza? Alguns conceitos e algumas análises aí sobre alguns tipos de representações gráficas, como, por exemplo, o diagrama que é cobrado na primeira questão. Lembrando que vocês terão a aula prática presencial no próximo sábado também, no dia 24/8, onde vocês irão trabalhar com o acionamento de um servo drive, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele na aula de hoje. Bacana? Ou vai ser feita a prática provavelmente com o servo drive, ou então com um sistema que pode ser através do acionamento de um motor de passo também, beleza? Que é coisa que vocês já até mesmo fizeram aí a entrega de uma outra atividade na semana retrasada, ok? Então, a referência aí continua sendo o nosso livro de técnicas de controle, como sendo o material didático de vocês, e uma outra referência aí para estudo complementar, que eu indico para vocês estarem aí alocando esse livro, ou até mesmo fazendo a aquisição dele, é o livro de controle de processos industriais, princípios e aplicações. Esse livro aí, o que eu acho interessante? Para vocês que estão iniciando na área de automação, ele é um livro que ele tem um detalhamento técnico muito interessante. Ele vai, tipo assim, no passo a passo das coisas, entendeu? Então, ele trata um pouco aí sobre o controle P&D, ele faz algumas indicações sobre sintonias de controladores, que não é interessante somente você conhecer como que funciona o controlador P&D. É interessante você conseguir integrar esse controlador a um sistema de uma malha de processo. Então, é interessante você conhecer alguns sistemas que te permitem fazer a sintonia desse controlador em cima de uma determinada malha. Então, ele relata também alguns métodos aí para se ter essa sintonia. E ele faz a introdução também em um sistema de controle avançado, que já é um sistema mais aprofundado na parte de cálculos, essas coisas do tipo. Bacana? Então, para vocês aí que estão iniciando na carreira de automação, ou até mesmo para quem já está na carreira há algum tempo aí, eu faço a indicação desse livro como referência para um possível estudo complementar. Na aula de hoje, eu vou tratar com você sobre três assuntos. O primeiro é o modo de acionamento dos controladores, que a gente tem dois tipos, que é o modo direto e o modo reverso, que a gente vai estar falando sobre eles. As ações de controle, que seria a proporcional, a integral e a derivativa. E vamos falar um pouquinho também sobre servoacionamento, beleza? À medida que vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem me perguntar. Então, o modo de acionamento de controladores, como eu falei para vocês, são dois tipos. O modo de ação direta e o modo de ação reversa. Então, para um controlador, né, ele possui aí um circuito de comparação, que seria esse circuito aqui representado pelo nosso diagrama. Então, ele faz uma prévia comparação entre o valor que eu tenho da minha PV, lembrando que a minha PV que é a minha variável de processo, a variável que eu quero fazer o controle sobre ela, certo? Em relação aqui ao meu set point. Então, ele faz uma comparação entre esses dois valores e me gera um sinal chamado de erro, ou também comumente chamado de desvio, beleza? O meu controlador, ele executa aqui, então, uma determinada ação de controle e envia um sinal de correção para o meu processo. Bacana? Esse sinal que é enviado aqui de correção, ele pode ser feito através de dois modos de acionamento, que é o que a gente vai comentar aqui agora.
o modo direto ou o modo reverso. Na ação direta ou modo direto, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que, mantendo o set point constante, então tem a primeira observação, o set point ele não varia, eu não faço um degrau no set point, ele mantém-se constante. Um aumento na PV, ou seja, vamos supor que eu tenho um processo de uma malha de controle de vazão. Eu mantive a vazão que eu desejo, que seria o meu set point em 500 litros por hora, certo? E o meu sistema está executando o controle. Então, vamos supor que eu tenho uma estabilização da minha vazão também, da minha PV, em 500 litros por hora. Só que um certo distúrbio fez com que essa vazão aumentasse um pouco acima do valor da minha referência, que seria o set point. Vamos supor que passou para 600 litros por hora a minha vazão. Então, eu tenho uma diferença aí que vai me gerar um erro. O que o controlador, se ele for da ação direta, ele vai fazer? Ele, com o aumento da PV, se ele for de ação direta, ele vai fazer um aumento também no sinal de saída, que seria o sinal da minha correção, da minha MV. Então, ação direta. Mantendo-se o set point constante, um aumento na PV me gera como resultado na saída um aumento da MV. Bacana? Ou então o que? Vice-versa. Mantendo-se o set point constante, provocou-se um distúrbio no meu processo, o valor da minha PV ficou abaixo do valor do meu set point, consequentemente meu controlador vai fazer o quê? Um decréscimo no valor da minha MV, que seria a minha variável de saída. Bacana? Então, uma aplicação aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor como que é o funcionamento dessa ação direta, eu fiz um desenho aqui, antes do início da nossa aula, de uma válvula de controle, certo? E nós vamos fazer a análise sobre o processo de controle de vazão. Então, vamos imaginar que essa válvula aqui ela pode ser de duas configurações possíveis. Ou ela vai ser normalmente aberta, certo? Ou ela vai ser uma válvula normalmente fechada em situação inicial de repouso. E essa válvula aqui, ó, ela tem um sistema, um conversor, né? Que poderia ser um posicionador eletropneumático, e cujo ele recebe um sinal elétrico e faz a conversão desse sinal elétrico a um sinal proporcional de pressão, geralmente aí de 3 a 15 PSI. Então ele recebe um sinal de 4 a 20 mA e converte esse sinal de 4 a 20 em um sinal de pressão de 3 a 15 PSI, fazendo aqui a comutação. Se ela for normalmente aberta, vamos ter um entendimento aqui. Ó. Se ela for uma válvula normalmente aberta, se ela recebe sinal, ela faz o quê? Ela fecha. Beleza? Então, o aumento de sinal faz o quê? O comando para a válvula fechar. Já se essa válvula for normalmente fechada e se ela recebe um aumento do sinal, ela faz o quê? Ela faz a operação inversa, ela abre. O que é interessante a gente ter como análise aqui sobre a ação direta do meu controlador? É o seguinte, mantive o set point constante, estou fazendo um controle de vazão. Um aumento na PV me gera o quê? Um aumento no sinal da saída, que seria um aumento também na MV. Se eu estou utilizando aqui em situação inicial, na minha malha de controle, como elemento final de controle, uma válvula normalmente aberta, o que vai acontecer no meu controle aqui? Vamos fazer uma análise. Ó. Eu estou usando uma válvula que ela é normalmente aberta, beleza? E o meu controlador, ele é operado na ação direta. Então, um aumento mantido o set point constante, um aumento na PV, me gera um aumento na MV. Se eu aumento o sinal sobre a minha válvula, que é normalmente aberta, o que ela vai tender a fazer? Ela vai tender a se fechar, correto? Então, se ela se fecha, o que acontece com a minha vazão? A minha vazão, ela reduz. Então, eu preciso de ter nessa configuração, necessariamente, um elemento final de controle que seja uma válvula controladora de vazão na configuração de quê? De normalmente aberto. Por quê? Tendo um aumento na PV, mantendo-se o set point constante, se haver um aumento na saída da minha MV, a minha válvula vai tender o quê? A se fechar, fazendo então uma redução do valor da minha PV. Bacana? Deu para entender em questão da aplicação aqui
sobre o nosso elemento final de controle da ação direta? Vocês têm alguma dúvida aí? O Eronaldo, o Elias, o Luiz, o Giovanni, tá tranquilo? E se fosse o contrário, vamos imaginar aqui, ó, ao invés de termos uma válvula normalmente aberta, se tivéssemos aqui uma válvula normalmente fechada. Olha como é que seria a aplicação aqui, ó. Vamos ver se esse controlador no modo de ação direta ele atenderia a condição do meu processo, ó. Se ela é normalmente fechada, vamos escrever aqui agora. Ou seja, normalmente fechada, em situação inicial ela está completamente fechada. Se ela recebe um aumento de sinal, ela faz o quê? Ela abre, beleza? Então a operação dela é realizada dessa forma. Mantendo-se o set point constante, controlador sendo operado na ação direta, ele vai fazer o quê? Um aumento da PV me gera um aumento na MV, não é? Como que minha válvula vai se comportar nessa situação aqui, ó? Se a PV aumentou, ele vai aumentar também o sinal na saída da MV. Se esse sinal aumenta, o que acontece com a minha válvula que está trabalhando na configuração agora de normalmente fechada? Ela vai tender a abrir. Se essa válvula tende a abrir, o que acontece com a minha vazão? Ela aumenta ou diminui? Quem poderia me responder aí? Se ela abre, a vazão aqui no meu circuito, do meu processo, ela vai aumentar. Então, eu não vou ter o quê? Um perfeito controle operando com esse tipo de elemento final de controle normalmente fechado. Bacana? Então, para essa situação, nós temos que ter necessariamente, atuando na ação direta, um elemento final de controle, o quê? Normalmente aberto. Bacana? Deu para pegar a ideia de como que é o funcionamento dessa ação? Então, vamos avançar aqui e analisar o inverso agora, que seria o controlador operando na ação reversa. Então, nós temos aqui agora, na ação reversa, mantendo-se o set point constante, o meu valor de referência ele não vai ser modificado. Um aumento na PV em relação ao valor desejado provoca para mim o quê? Um decréscimo no sinal de saída do meu controlador, ou seja, a minha MV, tendo um aumento da PV, a minha MV decresce. Bacana? Então, analisando aqui, na mesma situação anterior, se eu tenho aqui nesse caso agora, uma válvula em situação inicial normalmente fechada, vamos analisar se ela vai atender à condição de controle do meu processo ou não. Então, mantive o set point constante, a minha PV aumentou. O que esse modo de ação ele vai fazer para mim aqui? Ele vai gerar um decréscimo no sinal que está sendo enviado para a válvula, que seria a minha variável manipulada. Esse decréscimo de sinal na válvula vai fazer com que a válvula faça o quê? Ela se feche ainda mais. Se eu reduzo o sinal sobre a válvula, que é normalmente fechado, ela vai o quê? Se fechar ainda mais. Se ela se fecha, o que acontece com a minha vazão? A vazão é reduzir. Então, com isso aí, eu consigo fazer o perfeito controle da minha malha atuando sobre esse modo de ação que reversa. Bacana? Agora, se fosse o contrário, utilizando-se aqui, então, uma válvula ao invés de normalmente fechada, uma válvula normalmente aberta, cairia na situação anterior do mesmo problema. Vamos fazer a análise aqui também. Uma válvula, analisando como sendo uma válvula normalmente aberta, mantendo-se o set point constante, um aumento na PV vai me dar o quê? Uma redução na MV, não é? Se reduz o sinal na válvula, que é normalmente aberta, ela vai tender a fazer o quê? Ela vai tender a abrir. Se ela abre, ao invés de ter uma redução da vazão, eu vou ter o quê? Um aumento dessa vazão. Então, para esse sistema aqui, que é operado na ação reversa, o ideal seria utilizar o quê? Uma válvula normalmente fechada. Aí o que é interessante aqui? Alguns controladores me permitem fazer a configuração do mesmo no modo de ação direta ou então no modo de ação reversa.
certo? Já outros controladores dedicados, ele já vem pré-especificado em uma das duas ações, então eu não consigo fazer essa modificação, o que me limita aí em questão da operação sobre o meu elemento final de controle. Bacana? Alguma dúvida, galera, sobre as duas formas de ação aí, direta e reversa do nosso controlador? Podemos avançar na nossa aula? Então, beleza, vamos avançar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre controle, certo? O primeiro controle que nós vamos estar trabalhando com ele aqui é o controle on-off, que pode ser utilizado aí para N aplicações, certo? Só que ele tem algumas limitações, que a gente vai estar comentando sobre elas aqui no decorrer da nossa aula. Então, esse controle on-off, ele tem como característica principal aqui, ele permite duas posições apenas para o meu elemento final de controle. Então, se eu tenho uma válvula controladora lá, por exemplo, de vazão, ou essa válvula vai estar 100% fechada, ou essa válvula vai estar o quê? 100% aberta. A segunda característica aqui, a variável controlada, ela oscila continuamente em torno do meu valor desejado, ou seja, do meu set point. Então, tem um set point pré-estabelecido, vamos supor lá que 50%, o que ele vai fazer com a variável de processo? Ela vai ficar o quê? Oscilando, ora para mais, ora o quê? Para menos do meu valor desejado. Então, vai ficar nessa condição oscilante contínua. E o meu elemento final de controle vai ficar fazendo o quê? Ora está fechado, ora está aberto. Ora está fechado, ora está aberto. Tem processo que aceita esse tipo de controle e tem processo que não aceita. Então, o que a gente pode tirar como conclusão aqui? Ó? O seguinte, vamos imaginar que eu estou fazendo um controle de vazão através do controle on-off. A vazão ela é uma variável que sofre uma variação grande, vamos dizer assim, com uma pequena abertura ou um pequeno fechamento da minha válvula, certo? Então, olha para você ver se eu vou conseguir ter um controle preciso utilizando o controle on-off, utilizando a malha de vazão. Estipulei que eu quero a vazão em 50%, certo? O meu set point de vazão está em 50%, vamos supor 500 litros por hora. O que eu vou ter utilizando o controle on-off? Ou eu vou ter 100% da abertura da válvula, ou eu vou ter o quê? 0% da abertura da válvula. O controle não opera dessa forma? Eu vou conseguir fazer o controle da minha vazão em 50%, que seria 500 litros? Não. Por quê? Ou ela vai estar jogando 100% da vazão no meu sistema, ou então vai estar sendo jogado, fornecido para meu circuito de 0%. Então ela vai ficar sempre o quê? Oscilante. Já em processos lentos, vamos dizer assim, um processo, por exemplo, de controle de temperatura, cujo processo ele demora para poder se estabilizar, ele é uma malha lenta, vamos dizer assim, eu já consigo, através desse controle on-off, fazendo aí o chaveamento, por exemplo, de liga e desliga de uma resistência, eu consigo fazer o controle e a estabilização dessa temperatura. Não um controle fino, como utilizando, por exemplo, o algoritmo PID, mas eu consigo, em uma certa demanda de um processo, eu consigo fazer um controle com uma pequena esterese. O que seria essa esterese aí? Ó? Seria essa diferença entre o valor máximo e mínimo que a minha variável está oscilando. Bacana a minha variável de controle, a minha PV. Então, algumas outras características que nós temos aqui no nosso controle on-off. Primeiro, nós temos a exemplificação desse controle a partir aqui do controle de uma malha de nível, certo? Onde nós temos aqui uma chave fazendo a operação da nossa válvula solenoide em cima de uma boia. Então, se essa boia tende a identificar nível baixo, o que ela faz? Ela fecha o contato e alimenta a solenoide. Então, alimentando a solenoide, ela faz a liberação da vazão de água para dentro do tanque, o nível, consequentemente, o quê? Aumenta e chega no valor pré-determinado. Quando chega no valor pré-determinado, o que ela faz? Que a boia faz com o contato elétrico aqui acima, ele faz a abertura do contato, desenergizando aqui a solenoide. Então, ela vai ficar sempre nesse controle. Ou está ligado ou está desligada a minha válvula solenoide, fornecendo fluxo para dentro do meu tanque ou não. Então,
as características aqui. A correção, ela independe da intensidade do erro. Então, se eu tenho pouquíssima água ou alguma coisa mínima de diferença aqui, essa diferença aí, para mim, do erro, indifere. Ele vai sempre fazer o quê? Ou vai mandar 100% da vazão ou 0% da vazão. O ganho, no nosso caso aqui, ele não é possível de ser mensurado, então a gente fala que ele é um ganho infinito. O que seria o ganho? A relação da variação da minha saída em função da variação da minha entrada, que seria aí o meu delta PV sobre o meu delta MV, que foi uma coisa que a gente viu aí na nossa última aula ao vivo. Bacana? Então a gente considera como sendo um ganho infinito. Ele provoca, esse controle on-off, ele provoca o quê? Uma oscilação contínua no meu processo. O meu processo vai ficar sempre o quê? Oscilando, ele não fica um processo estabilizado. E ele deixa sempre um negócio chamado de erro de offset, que seria o quê? A diferença que eu tenho entre o valor da minha referência, que seria o meu set point, e o valor da minha variável controlada. Eles não ficam estabilizados, eles ficam sempre, tem uma estabilização, né, porém abaixo do valor do meu set point, que seria a nossa referência. Para quem nunca viu um sistema de controle on-off sendo operado, eu vou disponibilizar agora para vocês um pequeno vídeo sobre um controle de temperatura utilizando esse método, que seria o controle on-off aí, beleza? Então eu tenho nesse controle, só explicando aqui rapidamente, é uma medição analógica da temperatura de um sistema, certo? E essa medição analógica de temperatura, eu vou fazer o quê? Em cima de um valor pré-determinado de set point, eu vou fazer o chaveamento de uma resistência utilizando um controlador, aí, no nosso caso, dedicado. Bacana? Então vamos ver aqui como é que seria a operação do controle on-off. Uma aplicação prática. Funcionamento. CT01, controlador de temperatura analógico. Ao energizar o aparelho, estando a temperatura do processo inferior à temperatura pré-selecionada, set point, que foi ajustada previamente, o relé comuta instantaneamente o contato comum INA, energizando a resistência de aquecimento. Quando a temperatura ultrapassar a temperatura pré-selecionada, acrescida da histerese, o relé desarma, abrindo os contatos comum e NA, desligando a resistência de aquecimento. Quando a temperatura se tornar inferior à temperatura pré-selecionada, decrescida da histerese, o relé comuta instantaneamente o contato comum e NA, energizando a resistência de aquecimento. Repetindo esse processo até que o aparelho seja desenergizado. Então, isso daí seria uma exemplificação aí do funcionamento de um controle on-off. Bacana? Agora a gente já vai entrar num controle que é chamado como controlador PID. Só que ao invés de a gente falar tudo de uma única vez, eu vou falar sobre as partes dos algoritmos de controle desse controlador, beleza? Então, a primeira ação de controle desse algoritmo é a ação proporcional. O que esse negócio faz para a gente? A ação proporcional ela é proporcional ao valor do desvio. O que seria esse desvio? O erro. A diferença que eu tenho aí entre o meu set point e o valor da minha variável de processo. Bacana? E esse controlador, operando na ação aí proporcional, ele vai fazer o quê? Ele vai, em cima da ação direta ou reversa do mesmo,
enviar um sinal de correção. Então, beleza? Então aqui, ó, existindo um erro, ele vai fazer uma correção proporcional a esse erro ou desvio, como é chamado, fornecendo então no sinal da saída do controlador, um sinal, por exemplo, positivo se ele for da ação direta, ou então um decréscimo de sinal se ele for da ação o quê? Reversa. Características para essa ação proporcional. Ela faz a correção proporcionalmente ao desvio, certo? Ela tem a necessidade de uma realimentação negativa. O que seria essa realimentação negativa? Seria eu ter um retorno de medição do meu processo. Então, eu precisaria de trabalhar aí em uma malha de controle o quê? Fechada, beleza? Não poderia ter uma malha de controle aberta. Então, esses dois termos também foram abordados aí na nossa última aula ao vivo. Bacana? Depois, quem tiver alguma dúvida aí do que é malha aberta ou fechada, eu posso tirar essa dúvida para vocês. E esse controle aqui, operando apenas com ação proporcional, sempre vai existir, como também no controle on-off, o que a gente chama de erro de offset, que seria essa diferença aqui entre o valor do meu set point e o valor da minha variável de processo após o quê? A estabilização do mesmo. Então, a ação proporcional, ela sempre deixa aí no nosso controle um erro de offset. Bacana? Para exemplificar isso daqui para vocês terem um entendimento, também vou disponibilizar agora um outro videozinho. Nessa aula de hoje, galera, eu não vou focar na parte de cálculo com vocês. Essa parte de ação proporcional, integral e derivativa, ela envolve uma sequência de cálculos que exige aí conhecimento de cálculo avançado. Por exemplo, na faculdade você tem 4 tipos de cálculo 1, 2, 3 e 4. Então, vocês tem que ter um conhecimento da parte de integral e derivada para poder fazer a aplicação sobre esse algoritmo. Então, eu preferi exemplificar para vocês o funcionamento de cada ação, certo? Para vocês terem um entendimento assim, base de como que ela se comporta, ao invés de a gente focar aí, por falta do conhecimento do cálculo, focar na parte teórica dos cálculos. Bacana? Então vamos ver um videozinho aqui que vai exemplificar aí como que a ação proporcional ela atua no processo a partir de um controlador. Tipo de controle. Proporcional P. Ao energizar o aparelho, estando a temperatura do processo inferior à temperatura pré-selecionada, set point, que foi ajustada previamente, o relé comuta instantaneamente o contato comum INA, energizando a resistência de aquecimento. Conforme a temperatura vai se elevando, estando dentro da faixa da banda proporcional, o relé de saída inicia o seu ciclo, onde os contatos comum e NA do relé alternam seu funcionamento entre fechado e aberto, alternando assim o ligamento e desligamento da resistência de aquecimento. Conforme a temperatura se aproxima do set point, o tempo do relé acionado fica menor que o tempo desacionado dentro de um período pré-fixado, TC, tempo de ciclo, até estabilizar praticamente no valor do set point ajustado. O controle P apresenta ajuste de banda proporcional, que pode ser ajustado de 0 a 100%, e o deslocamento pode ser ajustado de 0 a 50 graus Celsius. Tipo de controle. Proporcional. Então, através do videozinho aí, a gente pode observar como que é a operação do controle proporcional puro.
vocês podem observar aí que em questão do chaveamento da nossa saída, eu consigo ter o quê? Um controle, como se fosse um controle PWM, né? Que eu consigo fazer o controle da largura de pulso ali, entre o acionado e o modo desacionado da saída do meu controlador. Então eu consigo, com uma precisão bem maior do que o controle on-off, fazer a operação sobre a minha variável controlada. Bacana? Vocês conseguiram visualizar essa diferença aí? Através dos dois vídeos? O Luiz, o Heraldo, Ronaldo, perdão, o Elias, deu para visualizar, né? Bacana. Agora, a próxima ação, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ela, é a ação integral. O que que essa ação ela faz no nosso controlador? Ela atua no processo ao longo do tempo. Enquanto existir a diferença entre o meu set point e o valor desejado, ela vai ser operada. Então, aqui, existindo a presença de um erro, ela vai fazer a sua atuação ao longo do tempo aqui, certo? E ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse erro aqui e ir repetindo esse erro na saída, até que essa diferença aquele erro de offset existente lá, tanto no controle on-off, como também no controle proporcional puro. Então, algumas características que nós temos aí sobre essa ação. Deixa eu só voltar a apresentação, que ela pulou algumas à frente. Ela tem algumas características primordiais aí. A correção, ela não depende só do valor do erro, ou seja, da diferença que eu tenho entre a PV e o meu set point, mas também do tempo em que ela pendura no meu processo. Então, quanto maior o tempo que ela vai ficar fazendo, ela vai pegar aquele erro e joga na saída, faz a correção, não corrigiu, pega o erro e joga na saída de novo, tenta a correção. Então, ela vai ficar continuamente dependendo do tempo em que o meu processo demora a fazer a sua estabilização, ela vai ficar fazendo essa repetição aí do erro sobre a ação integral. Ela faz aqui para a gente a eliminação, como eu falei para vocês, do erro de offset, que seria essa diferença aí para a gente. No caso, o Luiz fez uma pergunta aqui, gente. É um tipo de malha fechada. Esse algoritmo de controle, ele tem que necessariamente ser operado em malha fechada. Bacana? Porque eu preciso de sempre ter o quê? A identificação da diferença entre o valor que eu quero e o valor que eu estou medindo no meu processo. Então, se eu tenho a necessidade de ter essa relação que seria o erro, eu tenho que ter um controle em malha fechada, beleza? Eu não posso operar esse controle aqui em malha aberta, não. Não tem na realimentação da medição do meu processo, beleza? Quanto maior o valor do erro, maior será o quê? A velocidade de correção dessa ação. Então, imagina, se o erro é grande, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele erro grande, vai fazer um cálculo matemático e jogar aquele erro na saída, tendendo a fazer o quê? Uma correção do valor sobre o erro gerado. Então, se não foi corrigido, gerou um erro pequeno, o que você vai fazer? Pega aquele erro pequeno, fazer um cálculo matemático sobre esse e gerar um sinal proveniente desse cálculo, gerando um novo sinal na saída. Então, constantemente, até que essa diferença não seja zero, ela não para de fazer o quê? Essa autocorreção. Bacana? E no controle integral aqui, o que nós temos? O movimento da válvula, ele não vai mudar de sentido enquanto o sinal do desvio não se inverter. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma diferença entre PV e set point de 10% para mais, a saída do controlador ela só vai inverter o sinal se o quê? Se o valor dessa diferença for para menos. Então, por exemplo, estava 10% para mais em relação ao meu set point. A minha PV estava 10% acima do set point. A minha saída ela só vai sofrer a inversão do sentido, que seria a inversão da minha saída MV, se o quê? Essa diferença for, por exemplo, para menos em relação ao meu set, da minha PV em relação ao meu set point. Então, por exemplo,
menos 2% do valor. Então, dessa forma, ela faz o quê? A inversão aí da sua saída. Bacana? E a próxima ação aí seria a ação derivada. O que essa ação ela faz? Ela atua em função da velocidade do desvio. Então, ela já não atende muito em questão que do valor da amplitude do erro. Ela é atuada em cima do quê? Da velocidade em que esse erro ocorre, certo? Ou seja, ela não implica diretamente sobre a amplitude do valor do erro, quanto que é o valor desse erro, se ele é um erro de 10 ou se ele é um erro de 20, que seria aí a diferença entre a minha PV e o meu set point, mas sim em qual intervalo de tempo que esse erro perdura no meu processo. Bacana? Então, se ocorrer um erro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o envio de um grande sinal para a minha saída do meu processo. Observe aqui que ele dá um pico de sinal, certo? Tendendo a fazer o quê? A eliminar essa diferença de forma rápida. Então, ele faz ali um aumento de sinal considerável na saída, a fim de fazer o quê? Se esse erro gerado for um erro pequeno, aquele aumento grande na saída que ele forneceu no meu processo, aquele pequeno erro ali ele vai ser o quê? Estabilizado. Só que se eu tenho um processo que fica oscilando muito o seu valor, se ele tem uma atualização muito rápida, o que vai acontecer se eu utilizar apenas a ação da derivada no meu controle? Vamos supor que um controle de vazão, qualquer coisinha que eu modifico na abertura ou no fechamento da minha válvula, a minha vazão ela sofre o quê? Uma variação brusca, certo? Então, se eu tenho um processo que tem variação brusca, que não é um processo lento para estabilização, a ação da derivada não é interessante ser utilizada. Por quê? Qualquer diferença que existir ali no erro, na questão da velocidade de atuação do erro, o que a minha saída vai fazer? Ela vai ficar sempre o quê? Manda no valor alto, reduz. Manda no valor alto, reduz. De acordo com o quê? O acontecimento do erro no tempo. Bacana? Então, para processo, é indicado utilizar o quê? As ações proporcionais e integrais juntos com a ação derivativa, ou então não aplicar essa ação derivativa para processos que tem o quê? Variações bruscas no seu valor. É utilizado mais em malhas com estabilização lentas, vamos dizer assim, controles aí de temperatura, controles de nível ou outros controles de variáveis similares a essa que eu falei para vocês aqui agora. Bacana? Então, algumas características aí que nós temos sobre essa ação de controle. A correção ela é proporcional à velocidade do desvio, que seria essa diferença aí entre os valores de PV e set point, não importando na sua amplitude, na sua diferença de erro, mas sim na velocidade em que essa diferença está ocorrendo. Ela não atua se caso o desvio for constante, que se for, por exemplo, um erro constante de 10% entre a diferença de PV e set point. Então, o desvio ele não está sendo feito de forma variada, vamos dizer assim, está sendo um desvio constante. Então, se tem um desvio constante de 10%, a ação da derivada ela não é operada no meu sistema de controle. Quanto mais rápida a razão de mudança do desvio, que seria essa diferença aí entre o meu erro, sobre o meu valor pré-determinado, que seria o set point, e o meu valor medido, que seria a minha variável de processo, maior será o quê? A correção. Então, quanto maior o erro gerado em questão de velocidade no tempo, maior vai ser o quê? A correção que essa ação vai fazer no meu processo. Ela não deve ser utilizada sozinha, como eu já falei para vocês um pouquinho antes, pois ela tende a produzir movimentos rápidos no elemento final de controle. Então, gerou um novo erro, o que ela vai fazer? Aumentar o sinal da saída, a fim de fazer o quê? De eliminar de forma abrupta esse erro gerado aí. Bacana? Então, se a minha variável ela oscila demais, o que ela vai ficar sempre fazendo com o meu elemento final de controle? Vai ficar fazendo sempre o quê? A abertura ou fechamento dele bruscamente, a fim de eliminar essa diferença aí de erro. E essa abertura e fechamento, dependendo da malha, ao invés de fazer um controle, ajudar no controle, vai fazer o quê? Vai atrapalhar totalmente desse controle dessa malha.
bacana. Se for para variáveis mais lentas, essa abertura brusca aí com um aumento considerável, por exemplo, de aumento de potência de uma resistência para fazer o controle de temperatura, ou aumento abrupto da válvula para fazer um aumento da vazão para aumentar rapidamente o nível de água no tanque, aí já seria uma ação ideal de ser utilizada. Então agora aqui só para exemplificar esse controle PID que ele é tão falado, eu vou passar um outro videozinho aqui para vocês também, que ele vai mostrar aí um controle de uma malha de nível, beleza? Cujo vai estar sendo aplicado aí o controle PID. Então, dê uma olhada aí como que é a exemplificação desse controle. Bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos verificar como funciona um controle proporcional integral derivativo. Para fazer este controle, vamos usar esta malha como exemplo. Temos um tanque, a bomba bombeia a água do reservatório para o tanque, um transmissor de nível informa ao controlador o valor de nível no tanque. Nós digitamos um valor desejado para o nível se manter constante e o controlador faz manobras na válvula para aumentar ou diminuir a entrada de água no tanque para manter o tanque sempre com a mesma quantidade de água, manter o nível constante. Para isso vamos fazer um controle proporcional integral derivativo. Vamos verificar com o auxílio de um gráfico de tendência o comportamento das variáveis, observando que a variável de processo é o sinal do controlador, o set point é o valor desejado do nível e a nossa variável manipulada seria a válvula de controle. Com o controle em automático, quando digitamos um valor de set point, observamos que automaticamente a válvula se move para trazer o nível para o valor desejado. Neste caso, a válvula abriu, o nível está subindo. Conforme o nível vai se aproximando do set point, a válvula vai reduzindo o seu valor de abertura para manter o nível equilibrado em cima do set point. Na maioria das respostas de controle, o nível acaba oscilando um pouco em torno do set point até que o controle consiga estabilizá-lo em cima do set point. Então observamos que a válvula vem abrindo gradativamente, trazendo o nível o mais próximo do set point possível. A grande vantagem do controle proporcional integral derivativo é que ele pode ser aplicado para o controle da maioria das variáveis, pois ele tem um ajuste fino que pode ser feito para deixar o controle mais sensível, mais suave, tendo uma resposta entre a variável e o set point bem próxima. E nesse caso aqui podemos observar que o set point está em 50 e a variável 50.2, ou seja, tem um afastamento mínimo entre o valor desejado e o valor da variável. A dificuldade do controle proporcional integral derivativo é o ajuste que deve ser feito nas ações proporcionais pelo parâmetro Kp, ganho proporcional, ação integral pelo parâmetro Tr, a taxa de reajuste, e a ação derivativa pelo parâmetro Td, que é o tempo derivativo. Para fazer o ajuste desses valores, na maioria dos casos é necessário seguir um método de sintonia, ou, para quem já tem experiência, através de uma análise gráfica como essa, verificar o comportamento das variáveis e ajustar os valores conforme a necessidade visualizada.
Então, olha que interessante, na demonstração do vídeo é para a gente poder visualizar a ação de controle tendo a operação aí do bloco PID em operação. Não sei se vocês conseguiram visualizar aquela questão que a integral ela só vai mudar o sentido na saída enquanto a diferença for positiva ou negativa. Vocês conseguiram visualizar lá a diferença entre o set point e a PV? No momento que a PV passou acima do set point, o que aconteceu com a minha saída? A saída ela teve uma redução a fim de se ter o quê? Essa estabilização da minha variável. Depois, ela ficou um pouco abaixo. O que ela fez com a saída novamente? Ela fez um aumento na saída para ter novamente a estabilização da minha variável controlada, que nesse caso aí seria o nível. Para determinar, galera, os valores aí de Kp, Ti e Td, que seria para ação proporcional, integral e derivativa, a gente precisa utilizar ou alguns conhecimentos já prévios de como que o processo se comporta e fazer, através de tentativa e erro mesmo, a alocação de alguns valores sobre esses algoritmos de controle, ou então eu posso utilizar, por exemplo, métodos computacionais ou até mesmo matemáticos que eu consigo desenvolver para achar o valor exato sobre uma análise que eu faço no meu processo, sobre o valor de Kp, de Ti e de Td. Existe um método depois, para quem tiver alguma curiosidade, chama método de Broida. Ele é um método matemático. Então, eu faço um estudo em cima de uma função de transferência do meu processo, que seria o quê? Eu faço um degrau de abertura na minha válvula, espero a minha variável se estabilizar, e em cima desse gráfico gerado entre o degrau que eu dei de abertura e a estabilização da minha PV, eu consigo fazer alguns cálculos matemáticos que me permite encontrar aí o valor de quanto que eu teria que alocar no meu controlador de ganho proporcional, de tempo de integral e da minha ação derivativa para me ter o quê? Um perfeito controle e uma melhor resposta possível do meu controlador sobre esse sistema. Bacana? Então, depois aí vocês podem dar uma pesquisada, até mesmo no livro de indicação que eu fiz para vocês, contempla aí essa parte do estudo de como desenvolver a sintonia para esse controlador em cima dos algoritmos aí. Bacana? Então, para a gente dar continuidade, aqui eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre o servoacionamento. Então, no servoacionamento a gente tem praticamente dois elementos principais: o driver e o servomotor. Alguém poderia me dizer uma diferença aí, em cima do que vocês já estudaram, a diferença principal entre um servomotor e um motor de passo? Luiz, o Ronaldo, o Elias, o que vocês acham aí que a principal diferença poderia ser caracterizada como sendo a principal diferença entre um motor de passo e um servomotor? Pode ser também. A resposta que o Luiz deu aqui, o motor de passo ele utiliza corrente contínua e o servomotor utiliza corrente alternada. Só que tem uma outra característica principal aí. Quem mais se habilita aí na resposta? Então, eu vou dar a resposta aqui então para vocês. Ó. A diferença principal entre o motor de passo e um servomotor é o seguinte: o motor de passo, para ele ter a precisão sobre o posicionamento do mesmo, eu preciso de fazer o quê? O chaveamento das bobinas do mesmo, certo? Não tem nenhuma realimentação se aquele motor ele parou exatamente aqui naquela posição. Já o servomotor, a partir de um sistema de realimentação feito aí por um encoder ou por um resolver, ou até mesmo por um tacômetro, que é um dispositivo que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele daqui a pouco, eu consigo ter o quê? A medição exata da posição em que o meu motor se encontra sobre um determinado comando que eu executei sobre o mesmo. Então, essa é a principal diferença deles.
O servomotor, eu tenho uma realimentação da posição dele, feita através de algum sensor, e o motor de passo eu não tenho essa realimentação. A precisão do posicionamento do meu motor de passo, ela é feita em cima do quê? Do chaveamento apenas das minhas bobinas do mesmo. Já o servomotor, eu consigo ter essa realimentação aí a partir de algum sensor. Bacana? Então, ele é constituído basicamente aqui em cima desses dois elementos. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação desse servoacionamento em uma mesa rotativa, certo? Cuja que a gente deseja fazer o controle da parada de posicionamento dessa mesa em 45 graus. Então, o que esse elemento aqui, que é o driver, ele faz? Eu gero um sinal para ele de controle, pode ser enviado sinal de controle a partir de um CLP, certo? Esse driver ele vai ler esse sinal de controle, que seria o set point referenciado para ele, e vai fazer o quê? Vai gerar um comando ali de acionamento do meu servomotor. Então, ele manda o motor girar e a partir da realimentação do sensor contido nesse servomotor aqui, ó, ele consegue o quê? Determinar a posição precisa dele e mandar ele parar. Então, ele consegue, em uma alta rotação, um comando rápido, mandar esse motor girar e com uma precisão fantástica ele consegue fazer o quê? A parada do mesmo. Graças ao quê? A esse sistema de realimentação aqui, feito pelo nosso sensor alocado ao nosso servomotor. Bacana? Algumas características interessantes que devem ser mencionadas para o nosso driver do conjunto do servoacionamento. Ele pode trabalhar aí com frequências de 400 Hz ou mais, então ele opera num controle aí de frequência bem elevado. Ele aceita fazer a operação sobre motores aí com até 5.000 RPMs e mantendo a precisão sobre o posicionamento desse motor. Então, olha para você ver, velocidade de 5.000 RPMs, velocidade relativamente muito alta para a operação de um motor. E ele consegue, em 5.000 RPM, parar esse motor em 50% do curso. Ou até mesmo fazer o quê? A reversão também dele de forma imediata e já estabilizar numa velocidade elevada. Então, ele é um sistema bem preciso, vamos dizer assim, em questão de operação de velocidade e em questão de precisão também no posicionamento. Esse drive aqui, geralmente, ele tem uma dimensão reduzida, certo? E ele pode operar a partir dessa dimensão reduzida, ele pode ter uma potência elevada de operação. Então, não quer dizer que o drive ele é pequeno, que ele não pode operar um servomotor cuja potência é um pouquinho mais elevada. Bacana? Então, em questão de dimensões, a gente tem dimensões mesmo que sejam reduzidas, mas com potência de operações mais elevadas. Então, em questão de características principais, aí vamos mencionar três do drive. Ele faz controle de torque, que seria a força no eixo do motor. O driver ele consegue fazer essa operação. Ele consegue fazer o controle da velocidade de operação do nosso servomotor. E ele consegue fazer também o controle do posicionamento do mesmo. Beleza? Então, ele tem essas três funções básicas aí. Controle de torque, controle de velocidade e controle de posicionamento. Essa é a função básica de um driver para um sistema de servoacionamento. Esse aqui já seria aí, a indicação de um servomotor. Lembrando que para essa aplicação aqui, ó, ele pode ser um motor tanto de corrente contínua como de corrente alternada, como também até motores hidráulicos, beleza? O que importa nesse sistema aqui é o sistema de realimentação que é feito a partir de algum sensor, seja ele um encoder, um resolver ou tacômetro, que no nosso caso aqui seria um sensor do tipo tacômetro, que fica alocado geralmente na parte de trás do nosso motor. Então, o que esse tacômetro aqui ele é? Ele é aí um transformador de corrente, um gerador, perdão, de corrente contínua, certo? Alocado geralmente no eixo desse motor. Então, o que esse gerador ele faz? De acordo com que o motor gira, é induzido nesse transformador de corrente contínua uma tensão.
cujo esse nível de tensão, a amplitude desse nível de tensão aumenta ou reduz de acordo com o quê? A velocidade do eixo desse motor. Então, quanto maior a velocidade, maior a amplitude do sinal, quanto menor a velocidade, menor a amplitude do sinal gerado em corrente contínua, em tensão contínua. Então, com essa variação de nível de tensão, eu consigo determinar ao certo qual que é a velocidade de operação do meu motor. Bacana? Então, isso aí seria a primeira forma possível de realimentação em questão do quê? Da velocidade. Então, ele é um sistema de realimentação ideal para fazer a medição sobre a velocidade de operação do mesmo. Bacana? Já em questão de posicionamento, ele peca um pouquinho. Agora a gente tem a opção aqui, ó, de fazer a realimentação em cima de outros dois sistemas diferentes. Então, em questão do posicionamento e velocidade, eu posso utilizar, ao invés de um tacômetro, eu posso utilizar encoder. Encoder, a gente tem duas configurações. A primeira é o encoder incremental e a segunda opção seria o encoder absoluto. Qual que é a diferença básica entre esses dois aqui, ó? O encoder incremental, numa possível falha elétrica, eu preciso de fazer o que com ele? Eu preciso de reposicionar ele na posição zero. Já o encoder absoluto, ele não precisa de ter essa mudança de referência à posição inicial. Por quê? Porque ele faz a leitura da posição a partir de um código binário. Observe aqui, ó, que esse encoder, ele é o quê? Um disco, né? Vamos só explicar primeiro aqui o que seria esse encoder. Ele é um disco perfurado, certo? Cujo eu aloco aqui nesse disco um sensorzinho, geralmente um sensor óptico ou magnético, certo? Que de acordo com que esse disco perfurado ele gira, ele vai ter ora a passagem de luz, se ele for óptico, né? Ou ora a passagem do campo magnético. Então, com essa passagem de obstrução desse campo ou desse sinal de luz, eu consigo fazer o quê? A geração de pulsos, beleza? E em cima dessa geração de pulsos, eu consigo determinar, por exemplo, a velocidade ou a posição que esse eixo se encontra de acordo com o quê? A contagem desses pulsos. Então, por exemplo, gerou 10 pulsos. Vamos supor que ele teve um deslocamento aí de 10 graus. E se ele teve 10 pulsos no intervalo de tempo pequeno, sei lá, 1 milissegundo, vamos supor que ele rotacionou a, sei lá, 1000 RPM. Bacana? Então eu consigo ter essas duas informações aí através da utilização do encoder. Se ele for o encoder incremental, conforme eu falei para vocês, eu não consigo ter o quê? Numa falha de energia elétrica, eu não consigo ter a precisão sobre o posicionamento dele. Ele consegue ter até a precisão sobre o quê? A velocidade que o motor está sendo operado de acordo com o que? A geração de pulsos fornecidos. Porém, em questão da precisão de onde que o eixo desse motor parou, ele não tem, ele perde essa referência. Então, o que é preciso fazer? É preciso girar esse sistema até esse ponto aqui, que seria o ponto Z, ó. Então, olha que interessante. Esse cara aqui, ele tem 3 perfurações nesse ponto. A primeira perfuração, ela é chamada de A, que é uma perfuração aí para fazer a medição da velocidade e do posicionamento do eixo desse motor no sentido horário, por exemplo, certo? O segundo furo aqui no nosso encoder incremental, ele é utilizado para fazer a indicação da medição da posição ou da velocidade em sentido anti-horário, tendo como característica uma defasagem de 90 graus entre o sentido horário do incremento de pulso para o sentido de incremento de pulso anti-horário. Então, em cima dessa defasagem aí, o meu sistema de realimentação ele consegue determinar se o motor está girando o quê? Em sentido horário ou em sentido anti-horário. E esse outro pontozinho, que é o ponto Z, ele é a indicação da referência zero do eixo do meu motor. Então, numa eventual falha de energia, eu vou ter que fazer o quê? Manualmente lá reposicionar ou gerar um comando, né, de controle para reposicionar aí nessa referência zero devido a essa perda de referência. Já o encoder absoluto, observem aqui, ó, que ele tem diversas perfurações. Então aqui vai a perfuração desde o A1 até o A6. Então, a partir das combinações de pulsos
sejam eles ópticos ou magnéticos, na utilização do sensor que está sendo feito através disso aqui, eu consigo ter o quê? Uma precisão exata do posicionamento desse eixo. Por quê? Essa repetição de pulsos aqui, ó, ela vai variando de acordo com que o curso do meu encoder varia. Então, ele nunca se repete. Então, ele sempre tem uma variação aqui, ó. Olha, por exemplo, na primeira posição é 1, na segunda é 0, na outra é 0, na outra é 1, a outra é 5, a outra é 6. Ela só vai repetir novamente essa sequência depois que ele girar o quê? Mais uma vez. Caso contrário, o valor fornecido por esse encoder aqui, ele vai ser sempre o quê? Diferente. Então, vamos supor que no eventual falha de energia, ele parou na posição 100000. O que ele vai conseguir identificar? O driver, nessa sequência de pulsos que é fornecida para ele vai conseguir identificar que essa posição 100000 é a posição, por exemplo, de 45 graus desse motor, de giro desse motor. Então, ele não perde a referência, ele consegue continuar a sua operação de onde que ele parou, que é um ganho aí que a gente tem sobre a utilização dos encoders absolutos se comparados aí aos encoders incremental. Bacana? Deu para entender aí a aplicação e a principal diferença entre os dois? O Luiz, o Ronaldo, o Elias, conseguiram identificar, hein? Bacana. E a outra funcionalidade aqui seria a aplicação de um resolver. O que esse resolver, o que constitui esse resolver? Esse resolver aqui, ele tem dois enrolamentos no secundário, é como se ele fosse um transformador, vamos dizer assim, de alta frequência, certo? Onde a gente tem aqui a presença de dois enrolamentos no secundário e um enrolamento no primário. Esse enrolamento primário, geralmente, ele é alocado no eixo do motor. Então, esse enrolamento primário, ele rotaciona junto com o eixo do motor, gerando aqui para a gente, de acordo com essa rotação, uma variação de campo eletromagnético sobre essas duas outras bobinas aqui do secundário, que a gente chama de função seno e cosseno, devido ao posicionamento que ela tem do quê? De 90 graus. Uma está posicionada no eixo X e a outra posicionada no eixo Y, beleza? Então, de acordo com essa variação da rotação sobre a bobina do enrolamento primário, eu tenho o quê? Uma modificação de valor em relação ao campo eletromagnético gerado nessas duas bobinas em uma variação contínua. Então, com essa variação de campo eletromagnético fornecido para essas duas bobinas, eu consigo ter o quê? A precisão do posicionamento do eixo desse motor. Então, ele também aí é um sistema de realimentação muito utilizado para acionamentos aí em sistemas de servo-drive. Bacana? Então, vocês podem encontrar aí o tacômetro, o encoder, ou então nessa opção aqui do resolver, que utiliza aí a variação do fluxo do campo eletromagnético para conseguir ter a identificação precisa dele em questão de posicionamento. Bacana? E por último aqui a gente tem a representação aqui de um sistema completo, né, constituído aí pelo nosso conjunto de driver e servomotor e outras peças também. Então, geralmente a gente tem aqui como interligação do meu servomotor ao meu driver à disposição de dois cabos separados, certo? Cujo um cabo é adotado para fazer essa alimentação desse servomotor, e o outro cabo é o que? O cabo de realimentação do meu servomotor, que seria o cabo aí que vai me dar o sinal, seja ele proveniente do resolver ou do encoder incremental ou absoluto. Bacana? Então são dois cabos separados aqui, esses dois cabos eles não podem ser únicos, o cabo de controle para o cabo de sinal da realimentação. Então nós temos o driver, que geralmente nós vamos ter para proteção do nosso driver um disjuntor. Podemos ter aí a presença de um filtro que vai fazer o controle aí de algum ruído proveniente da rede, certo? E podemos ter aqui também alguns filtros sobre o controle do nosso servoacionamento, porque ele não faz um chaveamento muito intenso, ele não opera em uma frequência elevada, então eu posso gerar também ruídos. Então, da mesma forma que eu tenho que ter a segurança de não
deixar que a minha rede gere algum ruído que venha atrapalhar o funcionamento do meu driver, também tem que ter o quê? Um controle do ruído que esse driver pode estar gerando aí em cima do controle que ele está realizando. Bacana? Geralmente eu posso ter aqui a alocação de um resistor regenerativo. Para que funciona esse trem? Se eu tenho um servomotor cuja potência dele é elevada, numa possível troca de chaveamento, não tendo a bobina do mesmo energizada, ele pode me gerar uma tensão reversa. E nessa geração de tensão reversa, eu tenho que ter alguma coisa para poder fazer o quê? Absorver essa tensão reversa. Então, quem que faz essa absorção de tensão reversa é esse resistor aqui chamado de resistor regenerativo. Bacana? Então, a principal função dele aí é, no caso da troca de chaveamento, como ela é feita muito rápido, se for gerada uma tensão reversa, esse resistor ele faz a absorção aí desse valor. Bacana? E esse sistema aqui também pode constar aí com um sistema de freio, a partir da injeção da corrente contínua. Beleza? O drive aqui, que é interessante a gente comentar sobre ele, eu consigo fazer a comunicação do mesmo com um controlador a partir de algum protocolo de rede, certo? Seja ela Profibus, Ethernet, que são redes comumente utilizadas. E eu consigo também acessar os parâmetros de configuração desse driver a partir de um computador. Então, a partir do RS-232, eu consigo comunicar, por exemplo, o meu driver com um computador e acessar os parâmetros configurados do mesmo. Beleza? Então, nesse próximo final de semana, aí vocês provavelmente desenvolverão ou prática com o acionamento do servo drive ou alguma prática aí com o acionamento de um motor de passo. Beleza? Depender aí do recurso disponibilizado em cada unidade. Então, em questão da nossa aula de hoje, galera, o que eu teria para vocês aí, em questão de disponibilização de conteúdo, seria isso. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma parte que eu falei, que eu estou à disposição de vocês aí, para a gente poder tirar essa dúvida, beleza? Só parar a gravação aqui para não ficar uma aula muito extensa para as pessoas que não visualizaram poderem visualizar depois.